Proteger dados na nuvem é, sem dúvida, uma tarefa crítica, e o Azure Backup é uma ferramenta super poderosa para isso. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar nos fundamentos, sabe? Desvendar cada componente essencial para que qualquer pessoa possa realmente dominar a proteção de dados no Azure. Bom, o nosso roteiro aqui é bem simples e direto ao ponto. A gente vai começar entendendo o porquê, ou seja, a tal da rede de segurança que o Azure Backup oferece. Depois vamos dar uma olhada no centro de comando, aprender passo a passo como construir um cofre seguro e proteger nosso primeiro recurso. Daí, a gente vê como expandir essa proteção e no final fechamos com um plano de backup bem amarradinho. Ok, vamos começar com uma situação que com certeza tira o sono de muito profissional de TI por aí. Já parou para pensar nisso? Imagina só o impacto de uma falha de sistema, ou pior, um ataque cibernético. As consequências poderiam ser simplesmente catastróficas para qualquer organização, não é mesmo? Pois é, e é justamente para evitar esse tipo de pesadelo que o Azure Backup existe. Ele funciona exatamente como essa rede de segurança digital. A ideia é garantir que não importa o que aconteça, pode ser uma falha de hardware, um erro humano, um ataque, os dados estarão sempre seguros e, o mais importante de tudo, recuperáveis. Agora, para gerenciar toda essa proteção, o Azure oferece uma espécie de centro de comando. Vamos conhecer o Business Continuity Center, que é a ferramenta que basicamente simplifica uma tarefa que, convenhamos, poderia ser bem complexa. Pense nesse centro como o painel de controle principal para a segurança dos dados. É uma tela única, sabe, de onde é possível gerenciar e monitorar absolutamente tudo. É aqui que se define políticas, se acompanha o status dos backups, se vê a saúde dos cofres e se garante que tudo está conforme as regras de negócio. Certo. Então, o ponto crucial aqui é entender os blocos de construção, os fundamentos mesmo. E eles são basicamente dois: os cofres e as políticas. O coração de tudo isso é o cofre, ou vault, como é chamado. Ele é, como diz aqui, um container seguro onde todos os backups ficam guardados. Um detalhe fundamental: um cofre sempre está ligado a uma região específica do Azure, como o sul do Brasil, por exemplo, e ele só consegue proteger recursos que estão nessa mesmíssima região. E olha só que interessante, não existe um tipo de cofre que sirva para tudo. A escolha é super importante. Se a gente precisa proteger uma infraestrutura mais, digamos, tradicional, como máquinas virtuais ou compartilhamentos de arquivos, a escolha certa é o Recovery Service Vault. Agora, para serviços mais modernos, mais específicos da plataforma, como discos, blobs ou Kubernetes, aí a gente vai de Backup Vault. O processo para criar um cofre é bem estruturado. No primeiro passo, a gente escolhe o tipo, como acabamos de ver, e a região. O segundo passo é todo sobre redundância, ou seja, como os dados vão ser replicados para ficarem mais protegidos. O passo 3 é focado em segurança, criptografia, acesso à rede e, por fim, no quarto passo, é só dar aquela revisada geral e implantar o cofre. Dentro do cofre, existem algumas configurações que são essenciais. A redundância, por exemplo, define o nível de proteção. LRS, que é o local, é mais barato, mas só protege contra falha de disco. ZRS, o zonal, já replica os dados entre data centers na mesma região. E o GRS, geográfico, vai além, replica para outra região inteira, protegendo contra desastres de grande escala. Já a imutabilidade e a exclusão reversível são camadas de segurança cruciais para proteger contra a exclusão de backup, seja por acidente ou de forma maliciosa. Certo, com o cofre pronto, o próximo passo é definir as regras do jogo, ou seja, as regras de proteção. A gente pode pensar numa política como o manual de instruções do nosso backup. Ela responde 3 perguntas: o que vai ser salvo, quando vai ser salvo e por quanto tempo vai ficar guardado. Uma política é uma combinação desses elementos. A frequência define se o backup vai rodar a cada hora, uma vez por dia. A retenção determina por quanto tempo esses backups são mantidos, e a gente pode ter regras diferentes para backups diários, semanais, mensais, anuais, o que for preciso. E os instantâneos de recuperação imediata são uma mão na roda. Eles mantêm cópias por alguns dias para restaurações super rápidas, sem nem precisar ir lá no cofre. Com o cofre e a política prontos, proteger uma VM segue esse fluxo lógico de 6 passos. O processo termina quando a gente habilita o backup. Mas olha, um ponto muito importante é o passo 6, acionar o primeiro backup na mão. Isso garante que a VM seja protegida imediatamente, sem ter que esperar o horário agendado na política, sabe? Mas o Azure Backup vai muito além de só proteger máquinas virtuais. Ele oferece uma solução que a gente chama de híbrida.
E aqui está a prova da versatilidade dele. Dá para usar a mesma ferramenta para proteger compartilhamentos de arquivos que já estão no Azure e, ao mesmo tempo, aquele servidor físico ou virtual que ainda está no data center local. Para isso, se usa o agente Mars para arquivos ou o servidor MABS para coisas mais complexas, como VMs. E o melhor, tudo gerenciado de um lugar só. Aqui é importante entender uma diferença. Pense no Azure Backup como o seguro do carro. Se bater, ele conserta. Já o Site Recovery é como ter um carro reserva, prontinho para usar. Ele garante a continuidade do negócio, replicando as VMs inteiras para outra região no caso de um desastre mais grave. Bom, para a gente amarrar tudo isso, aqui vai um plano claro, um passo a passo para implementar uma estratégia de Azure Backup que seja realmente sólida. Resumindo, então, uma estratégia robusta começa com uma visão unificada lá no Business Continuity Center. Depois, cria um cofre para cada região. Defina políticas bem claras de frequência e retenção para os seus dados. Automatize a proteção dos ativos críticos. Use o agente Mars para o que estiver local e, para uma proteção completa, considere o Site Recovery. Seguindo esses passos, não tem erro. O plano de proteção de dados fica bem completo. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Um backup só é realmente bom se a gente consegue restaurá-lo. Isso faz com que os testes regulares não sejam apenas uma boa prática, mas, na verdade, uma necessidade absoluta.